Nem precisa mais, né? Baixou tanto. Boa noite, irmãos. Graças e paz. Então, é uma honra estar aqui com vocês essa noite. Depois de algum tempo e de outras oportunidades de estar aqui e ver esse prédio sendo erguido e crescendo. Isso é gratificante, é muito bom ver que a igreja tem expandido e mais pessoas têm conhecido a Jesus através deste lugar. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua casa, de Te louvar, de Te adorar. E agora, Pai, nos abençoe para que nós venhamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite, Pai. Que não seja eu, mas que seja o Senhor aqui falando e trazendo clareza à luz da Bíblia e que nós venhamos entender um pouco mais de quão bom e agradável é servir ao Senhor, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui e esteja abrindo o coração e a mente para que a Tua palavra venha entrar e permanecer dentro de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 20. Marcos 1, do verso 1 ao verso 20. Provavelmente, você já ouviu alguém pregando esse texto, você já leu esse texto. É um texto famoso, que é a história de um endemoniado Gerazeno. Alguns falam Gadareno, mas é Gerazeno. Gadareno é outra história. Amém? Eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo 20. Vocês podem me acompanhar na Bíblia de vocês. Vamos lá, peraí. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcarem, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-los, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhes: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhes encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo dos espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, aonde afogaram-se. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos montes. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito estado, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhes que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicara-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Um texto um pouco longo,
mas é uma história bem interessante para a gente refletir essa noite. E a primeira pergunta que a gente faz para esse texto é: quanto vale uma vida para Jesus? O interessante é que, se a gente olhar no capítulo anterior, nos últimos versículos, vai narrar a história de uma tempestade. Jesus entra no barco, ele dorme no barco, e nesse processo começa-se uma tempestade. Há estudiosos, teólogos, que falam que até essa tempestade foi causada por Satanás para evitar a chegada de Jesus na outra margem e tirar os demônios desse Gerazeno. Mas não estou aqui para afirmar nada. Há estudiosos que acreditam nisso. Mas enfim, Jesus então estava dormindo. Os discípulos, com medo daquela tempestade, achando que iriam morrer, acordam Jesus, falam: Jesus, você não importa que a gente morra? E Jesus, eu acho que nesse momento ele foi bem sarcástico, porque ele vira para os discípulos e fala assim: vocês não sabem quem eu sou? Vocês não estão sabendo quem está com vocês aqui? Espera aí, acalma o vento, acalma o mar. E naquele momento a tempestade se acalma, o mar se acalma, e os discípulos ficam todos espantados, falam assim: mas espera aí, quem é esse que até o mar e o vento obedecem? E é bem interessante que aí ele chega, acalma-se a tempestade, ele então desembarca naquela terra. E no decorrer dessa história a gente vê que Jesus, ele enfrentou uma tempestade, e ele então enfrenta demônios ali para que esse homem fosse liberto. E eu tenho certeza que todos vocês que já entregaram a sua vida para Jesus, vocês sabem muito bem o preço que ele pagou naquela cruz. E tudo que aconteceu para que você chegasse aqui hoje e reconhecesse ele como Senhor e Salvador da sua vida. O preço que foi pago. E é interessante que, se a gente for buscar o original desse texto, lá na história da tempestade, e quando vai falar sobre esse endemoniado, Gerazeno, a palavra é a mesma que se diz, que quer dizer o quê? Que era uma tempestade indomável. E aquele endemoniado era indomável, porque a gente vê no texto que ele foi aprisionado com correntes e com grilhões, e ele conseguia se libertar, ele conseguia estourar essas correntes. Isso é bem interessante da gente analisar, porque às vezes a gente pensa que Jesus não fez nada por mim, eu acabei vindo na igreja aqui e conheci Jesus, mas ele fez bastante. Só o fato de você ter entrado aqui hoje, tenho certeza que você enfrentou várias lutas para estar aqui essa noite, porque não é fácil. O inimigo, ele tem se levantado, mesmo a gente estando firme na nossa fé, estando na igreja, ele se levanta para tentar tirar o nosso foco, porque o nosso foco tem que ser Jesus. Todos os dias nós temos que acordar com o foco em Deus, agradecendo a Deus, porque mais um dia. Quantas pessoas nem acordaram hoje? E a gente não tem nem noção, porque não era da vontade do Senhor, mas Ele nos concedeu essa graça, Ele nos concedeu essa bondade da gente despertar essa manhã e de hoje estarmos aqui. E aí, se a gente pergunta qual é o valor da vida para Jesus, nós temos que perguntar qual que é o valor da vida para o diabo. O que o diabo faz pelas nossas vidas? Ele não faz nada, ele rouba tudo. E aí, nessa história a gente vê que ele roubou a família desse homem, ele roubou a dignidade, ele roubou o convívio social. Esse homem, ele roubou a liberdade, porque ele vivia sendo preso, porque ninguém suportava aquela legião que o acompanhava. E ele roubou a saúde física e a saúde mental desse homem. Eu não sei aqui o que o diabo roubou de você durante a sua vida, ou o que ele tem roubado ultimamente. Mas o diabo, ele não paga um preço, ele não faz nada, ele vai roubar, ele vai tentar tomar a força. E é o que ele fez com esse Gerazeno. Esse homem, se a gente analisar aqui, eu queria que você analisasse aí na sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta, porque hoje nós vamos expor aqui alguns textos nesse texto de Marcos 5. Então, se a gente analisar aqui do verso 2 ao verso 5, que diz assim, próxima vez que eu vim aqui já vai ter luz aqui, né? Eu já não enxergo direito, até com óculos. Então, versículo 2. Ao desembarcarem, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, ao qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém poderia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias,
As cadeias foram quebradas por eles e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Imagina a situação desse cara. Porque se ele já chegou a ser preso em cadeias várias vezes, e estourar essas cadeias, esses grilhões, já fazia muito tempo que ele estava sofrendo. Mas fazia muito tempo. Ele se cortava com pedras. Primeiro que ele já morava num sepulcro. Imagina você morar dentro de um cemitério. Eu vou te falar a real, o cemitério hoje é bonitinho perto daquela época. Aquela época era feio. Tinha situações de nesses sepulcros não terem covas, que às vezes eram em montanhas. Então o corpo ficava ali, ele ficava em decomposição, ele jogava ali e ninguém ficava naquele lugar porque cheirava muito mal. Se vocês já tiveram a oportunidade de pegar algum bicho que morreu há muitos dias, se chegar perto dele, aquele mau cheiro, e infelizmente nós humanos cheiramos mais fedido ainda do que esses bichos. Então imagina a realidade daquele homem, ele estava morando naquele local, em meio àquele mau cheiro, então ele não se alimentava direito, então ele se cortava, ele vivia ali, porque dentro da cidade, ninguém queria ficar perto dele, porque ele causava muito transtorno. Porque existia uma legião. Às vezes existe uma dúvida ali, mas legião, o que é uma legião? Na época da Bíblia, a gente se baseia pela história daquela época. E naquela época, uma legião de soldados romanos era em torno de 6.000 homens. Não há o certo da gente falar assim, tinha 6.000 demônios dentro desse homem. Não sei ao certo, mas eu sei que era muito demônio. Para eles se identificarem assim. E uma outra pergunta que a gente faz para o texto também é o que a sociedade tem feito pelas pessoas? O que a sociedade faz pelas pessoas? E analisando no contexto desse homem, então a gente tem aqui 3 coisas. A primeira coisa é se uma pessoa está sendo problemática, se ela está dando muito trabalho, então a gente afasta ela do nosso convívio. Isso é automático, irmãos. Isso é automático. A gente vai afastar uma pessoa que que está incomodando a gente vai querer se afastar dela. Isso é absolutamente normal, mas não deveria. Por que não deveria? Porque a gente deveria ajudar ela, às vezes ela está com algum problema. Na maioria das vezes ela está com outro problema que não é aquele incômodo que a gente está sentindo com ela. Um outro ponto que a sociedade faz, ela acorrenta, ela aprisiona as pessoas. O que ela fez com esse Gerazeno? Eles trancaram eles em cadeias, em grilhões, em correntes, mas mesmo assim ele conseguia se soltar. Ele não. Aquela legião que se encontrava com ele. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguém possesso. Eu espero que nunca tenha. Mas se você já tiver, você sabe o quão forte aquela pessoa fica. É absurdo o quão forte ela fica de levantar isso aqui com a mão aqui de boa. Mas por quê? Porque aquela força não vem dela. Ela vem daquele demônio, né? Daquela possessão demoníaca. Então aqui a sociedade ela acorrenta ele, mesmo assim ele consegue se soltar. E isso é algo que acontece muito. A gente tenta, não, esse aqui é problemático, manda ele para algum lugar, tira ele daqui, se começar a dar trabalho demais, arruma um jeito de prender ele. E literalmente a sociedade faz isso. Ela exclui do convívio social, ela acorrenta e ela vai dar mais valor aos porcos. Vejo que é um varão valoroso. Então aqui a gente vê, no verso 16 e 17, se você quiser analisar aí, vai dizer que a população daquela região, ela vira para Jesus e fala, Jesus, vai embora daqui, cara. Você acabou de libertar esse cara, beleza, libertou, mas os porcos, aquela região, aquelas famílias, elas se sustentavam pela criação de porcos. Então quando 2.000 porcos se jogam no mar por causa dos demônios e morrem afogados, a população ela deu mais valor nos porcos. E aí você vai dizer assim, mas isso aí foi aquela época, tio. Hoje não, hoje a gente dá valor na pessoa, ela foi liberta. Não, a gente não dá. Se a gente tomar um prejuízo, se der um prejuízo, como, querendo ou não, deu um prejuízo na cidade, se der um prejuízo na cidade, a gente vai querer culpar quem? A gente vai querer culpar quem gerou aquele prejuízo. Às vezes a gente vai culpar até a polícia. Pô, vocês prenderam o cara. E aí? E o prejuízo que está dando?
Então a gente sempre, isso é normal, a sociedade ela vai excluir do convívio social, ela vai prender e ela vai dar mais valor no dinheiro. Isso é absolutamente normal. Não deveria. Mas aí a gente entra no ponto aqui desse encontro com esse homem. A gente agora caminha aqui, eu quero explanar 3 pontos como bom presbiteriano. É mal de presbiteriano, né? Sempre tem 3 pontos. 3 pontos em relação a um encontro libertador. O que esse encontro com Jesus acarretou na vida desse endemoniado. E eu queria que você, enquanto eu fosse falando, a gente fosse analisando e expondo esse texto, você analisasse a sua vida. O quão foi importante esse encontro que te libertou. Porque a gente era preso, a gente fala assim, não, mas eu não era preso, eu nunca fiz nada. Mas a gente era preso no pecado. E esse encontro nos libertou. Às vezes a gente era preso a demônios, às vezes tinha algum demônio que estava te atormentando. Isso aconteceu comigo. Eu passei um tempo na Umbanda até chegar aqui. E aí o que Jesus vem nos dizer aqui, que Jesus libertou primeiro da escravidão dos demônios, do verso 6 a 8. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. Então o primeiro ponto que a gente tem aqui é que Jesus ele nos liberta da escravidão dos demônios. Olha que fantástico. Jesus ele não tinha ido lá nessa região dos Gerazenos. Quando ele desembarca do barco, vem um maluco lá com não sei quantos mil demônios, se prostra diante de Jesus e fala: Que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo. Então a primeira pessoa, ou o primeiro ser que reconhece a autoridade de Jesus são os demônios, porque eles sabem quem é Jesus. Então a primeira coisa que o demônio faz é: peraí, ainda não está na hora. Porque os demônios sabem que eles vão sofrer eternamente por terem virado as costas para Deus. Então, esses demônios que estavam naquele rapaz, eles viram e falaram assim: calma aí, Jesus, tem misericórdia de nós também. Não manda a gente agora para o abismo, não. Manda a gente para os portos. Não, eles ainda pedem, não fala para a gente sair do país, não. Deixa a gente continuar nessa região aqui atormentando o pessoal. Por quê? Porque eles sabem que é chegada a hora que eles vão sofrer, eles vão para o abismo eterno. Então, quando eles encontram com Jesus, eles já exclamam, falam: calma aí, ainda não está na hora não, segura a onda aí, deixa a gente ficar aqui mais um pouquinho. Então, Jesus ele vem para nos libertar de toda prisão demoníaca. E infelizmente a gente sofre disso, mesmo a gente estando aqui firme com Deus, como eu falei. Eles vão tentar tirar a nossa paz, eles vão tentar nos atormentar, mas a gente precisa descansar no Senhor e entregar as nossas vidas para Ele, que Ele vai libertar a gente de toda a cadeia, de toda a corrente que estiver nos aprisionando. Segundo ponto é que Jesus ele nos devolve a dignidade. Verso 15, vamos lá? Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Uma coisa que se a gente não perceber aqui, quando eu diz aqui que ele estava vestido, é porque ele vivia nu, ele já tinha perdido a dignidade, o caráter, tinha perdido tudo. Esse cara tinha perdido tudo, o convívio social dele, ele não vivia mais com a família, ele vivia num cemitério. E Jesus ele é tão maravilhoso que ele restaura tudo na vida desse rapaz. Ele devolve a dignidade para ele. Ele vira para ele e fala: não, calma aí. Você agora não é mais aquele que atormentava. Aquele que atormenta não atormenta mais. Aquele que causava problemas para os seus familiares, aqueles que causava vergonha para algumas pessoas, hoje não causa mais. E quando as pessoas olham para aquele homem e vê ele vestido,
com perfeito juízo, é o que a palavra diz, com perfeito juízo. Eles temem, porque eles viveram com ele por muito tempo, atormentando, por muito tempo dando trabalho. E quando eles veem esse homem em perfeito juízo, eles ficam com medo, falam, peraí, o que aconteceu? A gente já prendeu esse cara tantas e tantas vezes, agora ele está em perfeito juízo, está calmo, sentado aos pés de Jesus, vestido, juízo normal. E muitas das vezes, quando a gente se converte, as pessoas se espantam com a nossa mudança de vida. É ou não é? Infelizmente, se a gente vivia uma vida totalmente desregrada, totalmente errada, as pessoas se espantam, até falam assim, mas o que aconteceu com esse menino que ele mudou tanto? O que aconteceu com essa moça que ela está tão diferente? E é interessante, porque a luz de Jesus que brilha em nós, é pelo olhar que a gente vê a mudança. Um olhar de paz, um olhar de tranquilidade. Porque a gente sabe que o mundo está desabando, mas o dono do mundo, a gente está com ele. Então ele restaura, Jesus ele restaura toda a dignidade. Eu não sei do que você está passando, irmão. Não sei qual o problema que você tem enfrentado na sua casa, no seu trabalho, no seu convívio social. Mas Jesus ele pode restaurar. Tudo que já foi destruído ou desfeito, ele pode restaurar. Só porque ao mesmo tempo ele não invade corações. Você precisa abrir o seu coração para que ele mude essa realidade. Terceiro ponto que Jesus faz é ele nos dá uma missão. No verso 18 ao 20. Vai dizer assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Jesus ele vem, ele nos liberta da escravidão dos demônios, nos liberta da escravidão do pecado, ele restaura a nossa dignidade, ele restaura a nossa honra, o nosso caráter, o nosso juízo, mas ele nos dá uma missão. E essa missão, infelizmente, não é vir no culto só no domingo à noite. Eu até acredito que seria muito bom se fosse só isso. Seria muito bom se essa missão fosse só vir no culto domingo à noite. Mas a gente vê aqui claramente, nesse primeiro missionário que Jesus envia, que é o primeiro missionário que Jesus ordena para ir para algum lugar e cumprir uma missão. Ele fala: volta para sua casa. Volta para sua casa e fala as maravilhas que o Senhor fez. Nosso primeiro campo missionário é na nossa casa. É com os nossos familiares. É com aqueles que viravam para você e falavam: você é a ovelha negra da família, você só causa vergonha para nós. Aqueles que falavam que você não tem jeito mais não, caso perdido. É para esses que a gente tem que provar primeiro. E é para esses que vão ser o mais difícil. E vai ser o mais difícil. Porque é esses que falavam isso para você. Não, você é um caso perdido. Não, tinha? Tá doido. Já era, mano. Vai ser difícil. Mas essa é a missão que Jesus nos dá. E é a missão que ele dá para o primeiro missionário que ele envia. Volta para sua casa. E é interessante que no decorrer do texto, esse homem volta para casa. Volta para aquela região de Decápolis. E fala para todos. E todos se admiravam, porque todos lembravam que ele era aquele endemoniado que vivia no cemitério. E aí eles se admiravam. E é por isso que Jesus nos ordena ir primeiro para a nossa casa. Porque a hora que as pessoas verem a mudança que Jesus fez na sua vida, na vida de cada um de vocês, elas vão realmente Deus existe mesmo. Essa historinha que está nesse livro há mais de 2000 anos é verdade. Porque para mudar a vida do time, só Deus mesmo. E como ele mudou, eu não sei a história de cada um de vocês. Alguns eu já sei. Mas a maioria eu não sei. Mas ele sabe, porque foi ele que transformou a sua vida. E ele quer transformar a sua vida. A mudança ela é diária. Ela não aconteceu a mudança radical acontece no dia que você aceita Jesus. Isso é verdade.
mas é uma mudança diária, porque todos os dias a gente vai ter alguma coisa para melhorar. Todos os dias a gente tem que mudar alguma coisa em nós que está errada. Que a gente precisa. Porque a gente precisa olhar para as pessoas e olhar com o amor de Cristo. Olhar para elas e ver que elas também necessitam desse amor que nos alcançou. Por isso que ele vira para esse ex-endemoniado, né, posso chamar ele assim, fala: volta para sua casa, não vem comigo. Eu preciso que você espalhe para essa região. Por que Jesus fala isso? Primeiro, porque o povo já tinha mandado ele embora. Falou: não, Jesus, não fica aqui não, você está dando prejuízo para nós. Segundo, porque aquela região precisava conhecer Jesus. Porque aquela região era uma região gentia, era uma região que não era de judeus. Era uma região pagã, vamos dizer assim. Tanto que aquela região ela sobrevivia da criação de porcos, que para o judeu era um animal impuro. Então, o que Jesus dá essa missão? Nós temos a nossa missão por um propósito. Como ele levantou esse rapaz naquela região, ele está levantando você na sua região. Ele está levantando você no seu trabalho, no seu lar. A missão, ela começa em casa. Não adianta a gente querer fugir disso. Não adianta nada. Isso aqui eu acho que é até frase de Facebook. Não adianta nada você querer ir para a África se você não consegue evangelizar seu vizinho. Se você não consegue dar bom testemunho para o seu pai e para sua mãe, para seus irmãos. Porque não adianta. Se você não consegue ser cristão na onde você está hoje, se você não consegue ser um missionário onde você está hoje, não adianta você querer ir para fora. É perca de tempo, porque aí você vai chegar lá e não vai ser missionário, porque você não é missionário aqui. E aí você pode virar e falar assim: ah, Tim, isso aí, ser missionário é um chamado só para quem tem esse dom. Não, mano. O apóstolo Paulo fala em Coríntios que nós somos embaixadores de Cristo. Se você é um embaixador, você representa o reino de Cristo aonde você está. Se você representa, você é um missionário. Francisco de Assis diz: preguem o evangelho, se necessário usem palavras. É claro que a fé vem do ouvir, né? Ouvir é a palavra de Deus. Mas se você for um cristão, a partir das suas atitudes, as pessoas vão ver Cristo em você. Porque nós refletimos a luz de Jesus. Nós não temos nos próprios. Vou soltar uma heresia aqui, mas vocês não contam para o Adélio, não. Brincadeira, vou contar. Eu estou até gravando. Eu acredito da seguinte forma: uma vez eu escutei essa explicação pelo Hernandes Dias Lopes, então eu estou roubando a heresia dele. Então eu acho que ele não fala heresia. Porque eu creio, né, pela explicação dele, que Jesus, que Deus, ele é o sol. O sol tem luz própria, ele brilha, ele não precisa de ninguém para clarear. E nós somos a lua. A lua tem luz própria? Não. Ela depende de quem para ela brilhar? Do sol. Quando a gente olha para o céu aqui, que ainda não tem telhado e vê a lua, mas a gente não está vendo, a gente está vendo a lua por causa da luz do sol. Nós precisamos ser lua. Nós precisamos refletir a luz de Jesus. Se a gente refletir a luz de Jesus com as nossas ações, com as nossas atitudes, no mercado, você pegar um troco a mais e você falar: opa, você errou aqui, ó, você devolveu o que não é seu. Se você foi educado numa fila, isso é ser Jesus. Se você amar as pessoas, se vem alguém te pedir uma esmola, te pedir uma ajuda, ou desabafar com você, e você não conseguir falar de Jesus, ou você não conseguir ser Jesus na vida dessa pessoa, você não está sendo um cristão genuíno. Nós precisamos amar as pessoas incondicionalmente de quem elas são, independente da religião, independente do que for. Se tem alguém passando necessidade, e se tiver alguém passando necessidade aqui hoje, abre seu coração para alguém da igreja, para um pastor, para um presbítero, diácono, para um irmão, para mim, se você quiser falar. Mano, a gente precisa ser cristão em tudo, não é só no que nos convém. Essa missão aqui que Jesus deu para esse jovem, essa missão que ele nos dá, é no todo. Eu já vi gente, cara, misericórdia, eu já vi pastor falar assim: não, eu só vou dar uma cesta para esse irmão se ele vir no culto da minha igreja. Está errado, ele entendeu o evangelho errado. Se Jesus mandou a gente cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados, ele não mandou cuidar só dos crentes. Ele mandou cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Ele não citou que era só esse quadro de cristãos.
A gente precisa amar as pessoas incondicionalmente. Jesus, ele nos libertou, né? Reprisando aqui para a gente estar concluindo, Jesus, ele nos libertou dessas cadeias, desses grilhões, das amarras do diabo e dos demônios, e ele nos restaurou a nossa dignidade para a gente cumprir uma missão. E cumprir essa missão, ela é diária. Ela começa na sua casa, você sendo cristão com seus filhos, com seus familiares, pregando o evangelho para quem ainda não é cristão da sua família, para o seu vizinho, para o seu bairro. As pessoas têm que, da sua rua, tem que falar assim, não, ali mora uma pessoa diferente, porque ali é um rapaz temente a Deus, cristão, honesto, íntegro. E aí vai para o seu trabalho, vai para a sua escola, para a sua faculdade, para onde você for, a missão é aonde você está. Independente de onde você está. Você está numa fila no banco, grilado, porque está naquela fila que não anda, e às vezes tem uma pessoa do seu lado, que se você der um abraço nela, vai ter mudado a vida dela completamente, o dia dela. A gente deixou de tocar as pessoas. E isso é um mal gigantesco, que a gente está mais preocupado com a rede social. E às vezes tem pessoas do nosso lado. Nós estamos no Setembro Amarelo, mês de setembro. O mês de setembro é marcado pela campanha contra o suicídio. No Brasil hoje, no mundo hoje, a cada 40 segundos uma pessoa tenta suicídio. No Brasil, a cada 45 minutos uma pessoa tenta suicídio. Do tempo que a gente chegou, começou o culto até agora, alguém já tentou suicídio no Brasil. E o que a gente está fazendo? É missão nossa. É pessoa que está do nosso lado. São pessoas que estão do nosso lado, precisando de ajuda. Sabe qual que é a ajuda que ela precisa? Só ser ouvida. É só ser ouvida. E a gente não está tendo tempo para ouvir. Porque a gente está mais preocupado com o seriado, com a novela, com o Instagram, com o WhatsApp. É só ouvir. O problema da depressão que acarreta no suicídio é a pessoa se sentir sozinha em meio à multidão. E tem acontecido muito. Esse mês a gente teve um pastor lá nos Estados Unidos que cometeu suicídio. Aí você vira pra mim e fala assim, mas Tim, isso não é falta de Deus, não? Como é que um pastor comete suicídio? É falta de Deus? Não, é uma doença patológica. Tem influência espiritual? Tem. Mas ela é patológica. A depressão, ela é a doença do século. E o suicídio é o resultado da depressão. E a gente precisa estar atento a isso. Isso é missão nossa. A gente vê as pessoas, às vezes um colega seu no seu trabalho está desabafando com você, querido. Está contando sua vida, e aí você, em vez de você falar para assim, cara, Jesus pode mudar a sua realidade, entrega a sua vida para Jesus, cara, você vai ter uma força, você vai ter paz, o mundo está desabando, mas você está em paz, você está rindo, é um trem de doido mesmo, ser crente é um trem de doido aí. Você está com um monte de problema, um monte de conta para pagar, nome no Serasa, o cara querendo pegar seu carro lá, o banco querendo tomar o carro, porque você não pagou a parcela, você está rindo, está de boa, vem pro culto feliz, cumprimenta todo mundo, abraça, é doideira, normal, não é? Mas por quê? Porque Jesus, ele nos dá essa paz, ele acalma o nosso coração, o mundo está caindo, a gente está, Senhor, eu confio no Senhor, que eu não sou dessa terra, eu estou aqui de passagem. A gente está aqui de passagem. Então a gente precisa, em vez de virar para o nosso colega de trabalho e falar assim, a vida é difícil mesmo, é tenso, complicado, nossa situação aí sua. Não, irmão, fala de Jesus para ele. Vai que ele vir desabafar com você, fala assim, irmão, posso orar por você? Ora com ele, dá um abraço. Aí dá um abraço apertado, não dá aquele abraço de colega de lado, assim, que ele tapinha nas costas, não. Dá um abraço apertado. Demonstra amor. A gente precisa demonstrar mais amor. Amém? E eu queria contar só uma historinha para vocês, que é a do elefante do camundongo. Não conta, amor, você já sabe ela, que já contei muito essa história. Que é o seguinte, estava tendo uma tempestade gigantesca na floresta, e lama rolando, e o camundongo, para quem não sabe, é um ratinho, um bichinho pequenininho. E aí ele desceu a floresta e chegou na beirada de um rio, e aquela tempestade gigante, e o rio todo atormentado, mas tinha uma pontezinha no rio de madeira, mas muito frágil.
e aquele camundongo ficou com medo. Em determinado momento aparece o elefante. O elefante veio e foi para atravessar na ponte. E o camundongo vem nele e falou: elefante, espera aí, você não me dá uma carona não? Eu subo nas suas costas, e aí a gente atravessa o rio aí, você não me ajuda não? Ele: uai, ajuda, sobe aí. Aí ele subiu e eles foram atravessando, e a correnteza agitada, a ponte balançava para um lado, e ele agarrava ali no pescoço do elefante, e foram, e atravessaram. Quando chegaram do outro lado já estava mais calmo. Ele desceu do pescoço do elefante e falou assim: ô elefante, a gente conseguiu vencer aquela tempestade, né, elefante? O elefante falou assim: a gente não, eu consegui. Nós somos o camundongo e Deus é o elefante. Se a gente não subir nos braços do Pai e buscar força nele, a gente não vai vencer a tempestade. E no final a gente ainda não pode ter a audácia de falar que a gente conseguiu vencer aquela tempestade, porque foi Deus que nos deu força para a gente conseguir vencer aquela tempestade. Então, como eu falei, eu não sei o que você está passando, mas entrega essa tempestade, entrega esse problema nas mãos de Deus agora. Deixa Ele te pegar no colo. É maravilhoso sentir esse colo, você não tem noção. O mundo está desabando e a gente está rindo, socializando como se nada tivesse acontecendo, porque Ele nos dá essa paz. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Senhor, nós precisamos encontrar mais vezes com o Senhor, Pai. Sempre a gente acaba se prendendo, se amarrando em coisas que não foi o Senhor que colocou no nosso caminho. Mas eu te peço, nos liberta de toda prisão, de toda cadeia, de todo pecado, de toda influência que não vem do Senhor, Pai. E nos renova, nos traz de volta a dignidade, nos abençoa, nos ajuda a cumprir a nossa missão, a amar os nossos irmãos, a cuidar dos nossos irmãos, a sermos mais relevantes. E os nossos problemas, Pai, nós entregamos para o Senhor essa noite. Cuida de nós, coloca-nos no teu colo, coloca nos teus braços, que só aí nós teremos paz, só no teu colo que nós vamos ter tranquilidade e saber que o Senhor está conosco e que nós precisamos te buscar diariamente, Pai. Coloco, Pai, a vida de cada irmão aqui na tua presença. O Senhor sabe dos anseios, o Senhor sabe das necessidades de cada um, Pai. Venha trazer a tua paz, venha trazer a tua tranquilidade, o teu amor, a tua compaixão conosco, a tua graça. Que nós venhamos ter força para enfrentar mais essa semana, enfrentar os nossos dias, com perseverança de que dias melhores virão na tua presença. Sempre necessitamos de estar na tua presença, Senhor. Nos abençoe e nos ajuda, Pai. Abençoe essa igreja, que essa reforma, Pai, venha se findar, que seja bênção para a Abadiânia, como já tem sido, e que esses irmãos venham estar firmes e inabaláveis no Senhor. Abençoa a liderança, o pastor, cuida, Pai, de cada um aqui, que tem se envolvido e dedicado tempo para a tua casa e para o teu reino, Senhor. Nos abençoa, Pai, nos dê uma semana de bênçãos, de vitórias, que seja uma semana tranquila na tua presença, Pai. Nos traga a tua força, o teu poder, para que a gente venha enfrentar essa semana na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém.